Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, deixe-os assentar. Eu sou rei, nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está pela verdade ouve a minha voz. É interessante notar que o Evangelho desta festa de Cristo Rei nos recorda os episódios de maiores humilhações da vida de Cristo na sua paixão, quando ele se humilhou a si mesmo, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. É nesse momento da paixão que nós vemos a realeza de Cristo se desenvolver de uma forma mais expressiva para nós. Pilatos pergunta para ele se ele de fato era rei, e nosso Senhor declara explicitamente a Pilatos: eu sou rei, nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Os judeus acusaram Cristo diante de Pilatos de se pretender fazer rei dos judeus, e dizendo, sobretudo, não temos outro rei senão César. Diante de Cristo, prostraram por zombaria os soldados romanos, tendo colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, coberto com um manto de púrpura, lhe dizendo: salve, rei dos judeus. Na cruz, para desprezo dos judeus, Pilatos manda fixar o título que dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Reino, enfim, que é proclamado com toda a humildade, esperança e amor pelo bom ladrão convertido na cruz, que dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De fato, Deus reinou pelo madeiro, Deus reinou na cruz. Em meio aos desprezos dos homens, da infidelidade dos sacerdotes, da injustiça do braço civil, diante da fraqueza dos homens de bem, diante da situação mais desesperadora possível, foi crucificado aquele que veio trazer a salvação. Quando tudo parecia perdido, é justamente que Cristo reinou, e reinou verdadeiramente. Na cruz, Cristo constituiu o seu reino, chamou os seus súditos, publicou as suas leis, mereceu todas as graças para a difusão e fortalecimento do seu reino na terra, a igreja, nos deu os exemplos de comando e de submissão verdadeiros na cruz. E assim ele já havia previsto: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Cristo chama e constitui o seu reino na cruz. O seu reino não é deste mundo. É notável a constituição do reino de Cristo na cruz. É incompreensível aos olhos do mundo. É difícil pensar num soberano que funda radicalmente o seu reino, não em meio às pompas e os triunfos humanos, não por meio dos exércitos, mas de uma aparente derrota aos olhos dos seus inimigos. E ele havia já explicado isso a Pilatos, dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus ministros iriam se esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui.
O reino de Cristo não é deste mundo, não é segundo a política deste mundo, não é segundo o espírito deste mundo, não é segundo as leis iníquas deste mundo, não é segundo as injustiças deste mundo, a pseudo-moral ou a doutrinação deste mundo. O reino de Cristo não é daqui, mas Cristo deseja reinar já neste mundo, para trazer a verdade e a salvação a todos quantos escutam a sua voz, reinar nas sociedades que procuram a verdadeira paz, que se encontra na verdadeira ordem que tem Deus por finalidade última, reinar nas famílias que buscam um verdadeiro asilo de santidade para o desenvolvimento completo de cada membro, asilo que se encontra somente no Sagrado Coração de Jesus. Reinar em cada indivíduo, para que nós possamos vencer a nós mesmos e os nossos inimigos exteriores nas mais diversas batalhas espirituais, para que possamos assim gozar de uma verdadeira liberdade de filhos de Deus na prática do bem. As sociedades, as famílias, os indivíduos que buscam o bem, que buscam a verdade, que buscam ter compromisso total com a verdade, na sua totalidade, buscarão necessariamente a Cristo e serão súditos de nosso Senhor Jesus Cristo. E não há outro caminho possível. O reino de Cristo não é deste mundo, mas deve começar neste mundo, tendo a sua conclusão necessária no céu. Por isso Cristo conclui a Pôncio Pilatos: eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo o que está pela verdade ouve a minha voz. O reino de Cristo não é deste mundo, porque o seu poder e a sua jurisdição, ele não deve aos homens, ele não deve às criaturas, à política ou aos exércitos, mas ele possui diretamente de Deus. O reino de Cristo não se baseia sobre o poder humano, sobre o poder de quaisquer armas, não se baseia sobre os meios humanos ou criados. O reino de Cristo, o poder do reino de Cristo, apoia-se somente sobre o Pai, que reduzirá os inimigos como apoio de seus pés, como diz o Salmo. Diz Deus ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco teus inimigos debaixo de teus pés. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Rei e tem todos os direitos para isso, tem todos os direitos para reinar verdadeiramente. Direito de reinar pelo seu próprio nascimento, também Rei por direito de conquista. Todos os profetas, todos os antigos padres e profetas apontam para o reinado de Cristo, como diz a profecia sobre Judá: ó Judá, darás a ele o teu cetro e o teu império. Os salmos louvam o poder de Cristo. O Senhor é Rei, se reveste de majestade, cinge-se de poder, assim conserva firme o mundo, para que o mundo não vacile. Firme é o vosso trono, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Cristo é Rei por direito de nascimento. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, duas naturezas em uma só pessoa divina. Como Deus, Ele é Filho de Deus, Deus de Deus, Verbo eterno, o Kyrios, e possui todos os privilégios de Deus. Por isso mesmo, Ele é o Senhor de todas as coisas e deve reinar de um mar a outro, como diz o Salmo, um dos salmos da missa de hoje. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele, como diz São Paulo também na Epístola. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, de onde provém todo o poder, pelo qual os próprios homens e soberanos da terra
reinam, porque ele mesmo assim ele diz justamente a Pilatos: não terias nenhum poder sobre mim se não o tivesse recebido do alto. Todo o poder provém de Cristo. Enquanto homem, Cristo é nosso Rei. Ele é o primogênito de toda criatura e possui plenos poderes legislativo, executivo e judiciário. Como diz o Evangelho, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E possui todo o poder e toda a autoridade para ditar leis inapeláveis, para decretá-las, executá-las, impondo-as às vontades dos homens pelo bem dos homens. E ele também virá um dia julgar todos os homens no juízo particular e no juízo final. Nada existe que esteja isento do seu poder e da sua jurisdição. Nada fora de Deus que não deva prestar contas de tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele possui plenos poderes legislativo, executivo e judiciário. Cristo é Rei por direito de conquista. Nós tínhamos nos tornado escravos do pecado, da morte e do demônio. Jesus Cristo nos redimiu, nos reconquistou, nos comprou com o preço do seu sangue, nos livrando do poder das trevas, também como diz hoje São Paulo na epístola. E também diz São Pedro na sua epístola: sabeis que não fostes resgatados dos vossos costumes fúteis, a preço de coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, mas pelo sangue precioso de Cristo. E também diz São João no Apocalipse: Senhor, resgatastes para Deus com o teu sangue almas de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação, e fizestes deles, para o nosso Deus, um reino e muitos sacerdotes. Ele tem primazia sobre todas as coisas, porque foi do agrado de Deus que ele residisse nele toda a plenitude, e que por ele fossem reconciliados consigo todas as coisas, pacificando pelo sangue e pela cruz tantas coisas na terra quanto as coisas do céu. E assim termina a epístola de hoje. E nós somos chamados diante dessa realeza de Cristo, nesse dia de festa de Cristo Rei, criado na liturgia por Pio XI, nós somos chamados neste dia a desejar o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a rezar para que venha a nós o seu reino de amor, de paz, de justiça. Nós somos chamados a colaborar para que Cristo possa reinar no nosso meio familiar e nosso meio social, começando para isso a reinar desde o nosso interior pela vida sobrenatural. Cristo, ele deve reinar, e o seu reino é um reino de tranquilidade para as almas, um reino de tranquilidade para a sociedade que quer portar o jugo da sua santa lei. E somente pela sujeição à lei de Cristo é que a sociedade, as famílias, as almas poderão obter a paz e a verdadeira concórdia social. Não existe paz verdadeira e plena fora do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo a isso nos convida quando nos diz: vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. O reino de Cristo traz como consequência repouso para as nossas almas, paz para a nossa família e para a nossa sociedade. E assim diz o Papa Pio XI na encíclica Quas Primas, encíclica fundadora desta festa de Cristo Rei,
que somente quando todos aceitarem o império de Cristo e obedecerem às suas leis, é que muitas feridas dos nossos tempos serão curadas, não haverá mais lugar para desespero, a lei humana vai recobrar a sua força vital e a paz reinará na sociedade e nas famílias. Cristo é chamado Príncipe da Paz e o seu reino não é deste mundo. O reino de Cristo é pacífico e é primeiramente espiritual. Assim, para que Ele possa reinar no nosso meio social, nas nossas famílias, na Santa Igreja, nós devemos prezar que Ele comece a reinar primeiramente em nossas almas, por meio da graça. O seu reino não é deste mundo, e os inimigos do seu reino estão muito além destes que nos nossos olhos podem alcançar. Daí a importância da nossa conversão total e pessoal para Cristo Rei, que Ele possa reinar nos nossos afetos, em nossa inteligência, na nossa vontade, em nossas escolhas, em nossos projetos, que a nossa vida esteja voltada totalmente para o império de Cristo, que sejamos seus fiéis vassalos nesta vida, para que tenhamos forças para combater o bom combate e guardar a nossa fé debaixo dos estandartes de Cristo Rei. Possamos servir Cristo Rei em nossa vida, combatendo sempre espiritualmente aquele que no início se revoltou contra Deus, dizendo: eu não servirei. Este mesmo que hoje sustenta todos aqueles que se levantam contra Cristo, contra a sua doutrina, contra os costumes da igreja, contra o seu reinado de verdade e de caridade, dizendo contra Cristo: não servirei, não quero que Cristo reine. O reino de Cristo, o reino que a igreja hoje proclama, se opõe diametralmente ao reino de Satanás, se opõe ao poder das trevas, se opõe à desordem do pecado implantada pelos príncipes deste mundo. No reino de Cristo, assim, nós somos chamados a entrar pela porta da penitência, reproduzindo em nossa alma a paixão de Cristo numa atitude de verdadeira conversão. Somos chamados a entrar no reino de Cristo pela prática da caridade, pela prática do bem concreto da nossa vida, fazendo de Cristo Rei todas as nossas ações, para que um dia possamos ouvir dele: vinde, benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos foi preparado. Dos adeptos do reino de Cristo se exige o bom desprendimento dos bens terrenos, a ordenação desta vida para a vida celestial. Exige a violência dos sacrifícios para uma verdadeira mudança de vida, uma real conversão, porque o próprio Cristo disse que o reino de Deus pertence aos violentos. E exige a mansidão, exige a abnegação de si mesmo, para, seguindo o Salvador, carregando cada qual a sua cruz, chegar nesse reino de glória. Deus reinou pelo madeiro e nos convida também nós a carregar a nossa cruz. Cristo de fato é Rei, e o seu reino não é deste mundo, mas se concluirá certamente e necessariamente no céu, quando esse reino atingirá toda a sua plenitude e toda a sua perfeição. E possamos nós, convencidos do reinado de Cristo, da bondade deste império para nós, para nossa família, para a sociedade, possamos nós começar aqui na terra este reino que se conclui perfeitamente no céu. E não buscar reinos possíveis e perfeitos neste mundo, não ter como nosso supremo soberano senão Cristo,
não temos outro Rei senão Cristo, para que um dia, com toda confiança e esperança, no espírito de fé verdadeiro, possamos também dizer, como disse aquele que foi convertido na cruz: Senhor, lembra-te também de mim quando entrares em vosso reino eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.